Olhar um álbum de fotos é segurar o passado e assistir as memórias sendo reavivadas no inconsciente como um cinema mental. Ver quanta coisa passou na sua vida e quanto você cresceu. No tempo da escola eu nunca entendia por que tinha que participar dessas atividades de dança para ganhar ponto. Quem nunca, fez isso? Mas na verdade hoje eu entendo muito mais que existiam coisas ali naquele tempo que eram distantes para mim, porque eu sempre quis saber o significado de algo para poder participar e até admirar aquela coisa. Talvez tenha sido por isso que eu acabei querendo entender por que as pessoas tinham crença e rezavam, faziam festas e promessas, enfim. E isso nunca fez muito sentido, se é que ainda faz. A ideia de folclore ela foi mais ou menos desse jeito, Eu não consegui entender se Curupira e Saci eram lendas do folclore e tinham origem indígena, por que Jesus e Bíblia não eram? E o que de acho era folclore? Era algo que não se encaixava na minha cabeça e na maioria das vezes ninguém me dava a resposta. E eu quero mostrar a resposta que hoje eu encontrei para vocês. Se eu pudesse voltar no tempo, a minha primeira memória de cultura popular foi exatamente um trauma. Minha avó ela ensaiava o Alto do Boi no tempo que se fechava a rua para fazer o folguedo como o do boi bumbá. A folguedo popular, que era uma coisa que eu não entendia, ela foi uma palavra usada por Rocinho Tavares de Lima em 1962 e acabou virando o nome para as manifestações populares que o pessoal do movimento folclorista passou a pesquisar e registrar. O movimento folclorista ele foi um movimento surgido em 1940 a 1960 que se deu a uma missão de sair pelo Brasil registrando manifestações consideradas tradicionais, principalmente em áreas rurais afastadas da cidade grande e sem influência de mídias do momento, que era, no caso, o rádio e a televisão. Mas essa era uma questão que vinha sendo debatida há muito tempo atrás. No final do século XIX, o Brasil passava por uma série de transformações, começando pela pressão inglesa pelo fim do regime escravocrata, a luta entre conservadores do regime monárquico e os gritos liberais por uma democracia e um regime constitucional, e no meio dessas mudanças, teorias racistas eram usadas para pensar a jovem nação. Era preciso pensar a identidade brasileira e o problema para as elites intelectuais lambuzadas nas ideias europeias era a forte presença africana e indígena na população. Sem contar ali árabes, judeus e outros povos também deixaram suas marcas significativas por aqui. O termo folclore ele vai surgir em 22 de agosto de 1846, daí a data escolhida como o Dia do Folclore. William John Thoms é um pesquisador britânico que juntou duas palavras folk e lore para criar o termo folclore, que quer dizer o conhecimento do povo ou aquilo que o povo faz. Mas o ponto é que o professor Silvio Romero, um importante intelectual alagoano, influenciado pelo romantismo alemão, principalmente na figura do Johann Herder, que foi um intelectual ali da Alemanha que se preocupou em preservar os costumes na criação da identidade nacional, e aí foi inspiração para o Silvio Romero começar a estudar uma tal de literatura oral, que era um termo utilizado para a cultura popular. Já numa geração posterior, vão aparecer figuras como Renato Almeida, Edson Carneiro, Mário de Andrade, Luiz Câmara Cascudo, Rocinho Tavares de Lima e Cecília Meirelles, que vão ser um dos nomes muito importantes para o registro das manifestações folclóricas brasileiras. A Comissão Nacional do Folclore ela foi criada em 1947 e ela foi a primeira comissão nacional sugerida pela Unesco para mapear expressões culturais locais. O intelectual Renato Almeida me chamou a atenção porque ele defendeu o folclore como um instrumento pedagógico para integrar filhos de imigrantes à cultura nacional e como ferramenta para combater o analfabetismo nas populações rurais. De fato, manifestações como os diferentes tipos de boi-bumbá, quadrilhas, maracatus, congada, folia de reis e inúmeras outras, elas são verdadeiras escolas. Além de outras manifestações de danças, comidas e auto de teatro popular, eles são escolas espontâneas que repassam valores, arte, sociabilidade e talvez as escolas em tempos atuais precisem recuperar um pouco disso. Em julho de 1934, começa a chamada Missão de Pesquisas Folclóricas, liderada por Mário de Andrade.
E ela chega inclusive em Belém, capital aqui do Pará, para registrar doutrinas, chamadas músicas religiosas, que eles chamavam ali de música de feitiçaria. A religião tradicional que aparece no registro é um culto chamado Babá-Açoê, nome inclusive do livro da musicóloga que estava na missão com Mário de Andrade, Alneida Alvarenga, que foi lançado em 1950. E o líder do culto único do Pará foi o de Sátiro Ferreira do Ramos. O culto era uma fusão ali entre crenças nagô e jejes com pagelança amazônica, que acaba sendo chamado de candomblé de caboclo. Claro, eu não posso deixar de registrar aqui que tudo que eu vi na minha infância já tinha sido registrado por ilustres figuras como Vicente Salles, Pedro Tupinambá, Bruno de Menezes, Dalcídio Jurandir, Gentil Pugem e uma galera que em 1938 era conhecida como a Academia do Peixe Frito. Eles peitaram, inclusive, uma época, um interventor da ditadura Vargas, o Dr. José Malché, porque naquele ano foram fechados vários terreiros na cidade, mas isso aí é papo com outro vídeo. Desde que voltei para o Pará em 2023, muita coisa mudou na minha visão sobre as coisas que são daqui. Em Minas Gerais, por exemplo, eu tive contato com o congado, inclusive foi o contato com a manifestação mais mineira que tive por lá, além de porco e de queijo. Mas a experiência me possibilitou ver as coisas que já estavam aqui ao meu redor de outra forma. E entre 23 e 24 eu tive a oportunidade de ir no Maranhão a primeira vez. Mas infelizmente peguei só o final dos festejos juninos, mas ter visitado o museu dedicado ao boi me fez pensar ali que o encante tinha acontecido. Apesar de hoje a visão problemática sobre as crenças superiores e primitivas, sendo a cristã superior, essa ainda é a base da nossa visão de mundo, ainda faz a gente entender a encantaria como um folclore. A crença nos encantados caiu em um processo que a gente chama de folclorização, algo impensado nas crenças de Jesus, de Bíblia, Espírito Santo e todos os outros elementos ali das crenças cristãs. A folclorização ela é uma desumanização, uma criação de estereótipos negativos, torna algo como objeto a ser estudado e esvaziado de sentido cultural ou civilizacional. E é nisso que muitas das interpretações dos folcloristas acabou sendo criticada. Eu vou fazer um adendo aqui que o Pedro Tupinambá ele escreveu Batuques de Belém, e nesse livro ele dá uma explicação religiosa ou uma classificação religiosa para os cultos que ele acaba descrevendo ali nos terreiros. Eu posso fazer inclusive um vídeo só sobre esse livro que eu consegui encontrar, ele está disponível digitalmente pela Fundação Cultural do Pará. E um exemplo dessa desumanização ou esvaziamento é a noção de encantados e encantarias que a gente já falou e fala sempre por aqui pelo canal. A encantaria ela é uma cosmovisão de superação da morte. Quando a gente fala de espiritualidade construída na Amazônia, ela está na base a pagelança cabocla, indígena e o tambor de mina. O encantado ele é um ser que em diversas definições não morre. A pessoa é levada para o encante, existem cidades do fundo do mar, rios, matas e também dos mangues. Um exemplo disso é o boi de encantado no Maranhão, que é um tipo de boi que tem relação com encantados, como voduns, os caboclos, ou mesmo no ritual do boi que morre e renasce como encantado pela figura do pajé em uma das versões da festa. Existe também a ligação da festa dos bois com os terreiros de mina, a figura mítica dos vaqueiros que aparece na Umbanda, na Mina, na Jurema, no Terecô, no Catimbó. E recentemente muitos autores indígenas estimulam essa outra visão a partir da concepção do seu povo. Curupira, Caipora, Boto, Iara, Mãe d'Água não são somente lendas vazias, elas fazem parte de uma vivência e de cosmologias. De nenhuma maneira elas podem ser traduzidas somente como meras superstições, igual a tomar água do chuveiro para dor na garganta. Na escola, o lendário ou as lendas são traduzidas como crenças mortas, que não tem nenhum valor espiritual ou religioso, de nenhuma maneira pode ser considerado algo sagrado. E essa é uma visão que ao longo das décadas está enraizada nos currículos da escola, na mídia, no cinema. Então, com o passar do tempo, falar de folclore ficou nisso mesmo, assim, lendas, Mas danças, comidas, teatro de rua, meio que foram sendo transformados e hoje geram um outro conflito devido às modificações que as novas gerações apresentam. O Pará está no centro de uma série de polêmicas, envolvendo um evento internacional da COP30, que entre tantas tentou proibir ali os pratos típicos do estado, ou seja, folclóricos. Um estado que é tão conhecido justamente por sua rica culinária e principalmente alimentos in natura. Na outra ponta a gente tem o diretor de Cidade de Deus, Fernando Meirelles, que após a produção da série Psica da Netflix, adaptação de um autor paraense, disse que sua produção deixou um legado, se
cinematográfico para o estado. Eles vão filmando aqui, agora a gente está filmando, tem mais 2 longas sendo rodados, não mesmo hoje, aqui, coisa que não era muito comum no Pará, e agora... Porque pôde ensinar como fazer cinema na Amazônia. Entrega uma obra que traz estereótipos, desde a coloração até o cenário praticamente apagado do local. Quando eu penso em folclore, eu digo com esses fatos de o que a missão folclorista paulista apontou para o nosso suposto atraso cultural aqui de cima como inferior à modernidade burguesa paulista. Isso formou a mentalidade sobre as pessoas, o local, o modo de vida, no que eu chamo de intracolonização que aqui a gente sofre. Aliás, e a resposta para toda essa afirmação cinematográfica do Fernando Meirelles foi 3 prêmios em Gramado nesse ano. No meio disso tudo, dia 25 de agosto, dia do nascimento do mestre Verequete, o filho do Vodun Verequete, perdemos o mestre Damasceno e ganhamos aí mais um Encantado. Então, eu compreender tudo isso me faz olhar para o passado e ver a riqueza de ter presenciado tudo isso. Mesmo não tendo aproveitado o que poderia, me fez chegar até aqui com outro olhar, com interesses de que isso é nosso, é único, que me ensina, que me fortalece e, sem que eu perceba, me encanta.